Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 19 de junho de 2014. Está no ar mais uma edição do TV Notícias pela TV Universitária. Uma aluna do curso de agronomia da UFO é exemplo e destaque no programa Cargill Global Schoolers. Bolsista do programa, ela foi selecionada na turma de 2013 para participar de um seminário de liderança sobre segurança alimentar. Laís é estudante universitária e começa cedo a rotina de estudos. A escolha do curso superior em Engenharia Agronômica foi influenciada quando ainda era aluna da antiga Escola Agrotécnica Federal da UFO, atual Instituto Federal do Triângulo Mineiro e FTM. Eu escolhi o curso de agronomia porque correlaciona com o curso anterior que eu já havia feito, que é o curso de Tecnologia de Alimentos no IFTM, e é um curso muito abrangente, que tem várias oportunidades e um curso muito bom. Tecnóloga em alimentos, especialista em controle de qualidade e biotecnologia de alimentos, a universitária, que também é integrante do PET de agronomia da UFO, planta aos poucos a própria carreira profissional. A escolha pelo curso de agronomia da UFO e também a dedicação de Laís rendem bons resultados. Ela foi selecionada entre 10 bolsistas e participa de um projeto de nível internacional que pesquisa a segurança dos alimentos e contribui na formação de líderes. Fiquei sabendo do programa aqui por meio de divulgação na UFO. Então, para conseguir passar pelo programa, você precisa fazer 2 redações, ter 2 cartas de recomendação, enviar um currículo e depois dessa etapa tem uma entrevista. No meu caso, que eu sou da primeira turma, foi uma entrevista pessoal, e na segunda turma, que já foi selecionada, foi uma entrevista por telefone e em inglês. Seminários, eventos de networking, um programa de mentoria aos estudantes universitários selecionados no Brasil, Índia, China, Rússia e Estados Unidos fazem parte das atividades do programa. No fim do mês, a estudante vai para os Estados Unidos para divulgar os resultados da pesquisa sobre segurança alimentar, junto com outros bolsistas. Bem grande a responsabilidade, mas a UFO é uma universidade muito boa e nós temos alunos capazes de representar. Denúncias por assédio moral no trabalho aumentaram 600% de janeiro a maio de 2014 em relação ao mesmo período do ano passado aqui em Uberlândia. Os dados são da Procuradoria Local do Ministério Público Regional de Minas Gerais. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com a doutora Sayonara Nunes, que é advogada trabalhista. Doutora, muito obrigado pela presença. É um número assustador, né? 600% esse ano em relação ao ano passado. Isso significa que realmente teve um aumento maciço de denúncias ou porque antigamente não se denunciava tanto? Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. Esse fenômeno, ele não é novo, ele é tão antigo quanto o trabalho. Sempre ocorreu o assédio moral no trabalho e também em outros ambientes. Mas hoje, isso é mais divulgado, a mídia está sempre divulgando, está sempre falando sobre isso, debatendo. Então, as pessoas, elas têm mais consciência de seus direitos. Elas ficam mais atentas ao seu comportamento, a esse comportamento, e aí elas buscam seus direitos e elas fazem as denúncias. Doutora, mas como que a pessoa vai saber o que é realmente um assédio moral, tanto o empregado quanto o patrão? Bom, o assédio moral, eles são práticas, são condutas que causam constrangimento, que causam vergonha, condutas ofensivas, né, no ambiente de trabalho, de forma repetida e prolongada. São aquelas que ofendem a pessoa, que causam um abalo psíquico na pessoa, que vão minando a autoconfiança dele, né? É basicamente isso. E nesse caso, quando existe uma relação entre patrão e empregado, que às vezes aquilo que foi pedido para fazer não é bem feito, quando o patrão cobra, quando o patrão pega no pé, tem muito empregado que talvez acha que isso também é um assédio moral, né? E como que a gente consegue diferenciar isso dentro de um ambiente de trabalho, para que nem o patrão exagere muito quando for falar alguma coisa e para que nem o funcionário seja muito sentimental também? Como é que dosa essa relação? Sim, as partes, elas têm que utilizar do bom senso. O patrão, o empregador, ele tem o direito de fiscalizar, tem o direito de cobrar, mas ele não pode fazer isso de forma vexatória, de forma que constranja o empregado, né? Dar uma bronca exagerada, exigir metas impossíveis de serem cumpridas, por exemplo,
Então ele tem sempre que usar o bom senso. Ele tem o direito, mas ele não pode exagerar nesse direito. Da mesma forma, da o empregado, mesma forma, né? O empregado, sim. Não é qualquer atitude. Tem que ser uma atitude que cause esse vexame, essa vergonha, mas que ela seja de forma repetida e prolongada. Se existir isso, realmente for constatado que acontece igual a senhora falou, de forma repetida no trabalho, um certo assédio moral, o que deve ser feito? O que o empregado, principalmente, que sofreu com isso, pode fazer? Aliás, existem patrões também que recebem, é o contrário também, existem situações. Sim, os patrões diferentes. são menos comuns. É menos comum acontecer com eles, mas os empregados, eles devem tentar, primeiramente, resolver de forma administrativa. E, principalmente, ele deve resistir. Se ele puder, ele agir com autoconfiança e reagir desde a primeira agressão. Se ele não conseguir parar essas agressões, ele deve se dirigir a um gestor acima do seu superior hierárquico. Se não, ele poderá escrever uma carta ao RH da empresa, fazendo a denúncia, e guardar uma prova desse documento. Enquanto isso, ele também poderá manter uma estratégia de defesa, que é fazer um diário, anotar data, horário, o teor da conversa, guardar documentos, e-mails, fazer gravações, desde que ele seja o interlocutor. Ou seja, isso pode virar um processo judicial depois que ele sai da empresa, inclusive, né? Sim, pode virar sim. O importante é que ele reúna o máximo de provas possíveis desse assédio. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela presença, pelas dicas, pela entrevista e que volte sempre aqui nos dando mais dicas sobre esses assuntos. Muito obrigado, boa noite. Viu? Eu que agradeço, boa noite. Previsão do tempo em Minas Gerais, o dia será de tempo parcialmente nublado com a possibilidade de chuviscos. No Triângulo Mineiro, o tempo deve ficar ensolarado a parcialmente nublado. Em Uberlândia, o dia fica ensolarado pela manhã e não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima 26. Confira o tempo em outras cidades de Minas. Em Unai, céu parcialmente nublado pela manhã, à tarde sol entre nuvens, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Sol entre nuvens em São Gotardo, não deve chover, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Céu coberto de nuvens em Iraí de Minas, sol no período da tarde, a máxima prevista é de 27 graus. Em Monte Carmelo, o dia amanhece ensolarado, não há possibilidade de chuva, mínima de 15 e máxima de 26 graus. E não saia daí que depois do intervalo a gente volta com mais informações para você. É já já.